De todas as coisas que tu já viste, de todas as empresas com as quais tu lidasse, qual foi a maior transformação que tu percebesse num aluno, num cliente, em uma empresa para quem tu deu palestra? A transformação que foi mais significativa que tu pudesse perceber? Posso contar de um caso que foi não sei se o mais transformador, mas o que mais me emocionou. O primeiro negócio que eu tive a oportunidade de ser sócio foi justamente a empresa em que vendíamos cursos profissionalizantes. E um curso que a gente tinha, ele ensinava aspectos da administração, como justamente as rotinas administrativas, a parte de RH, de financeiro e assim por diante. E tinha um laboratório de informática no qual também a gente, então, nos programas de informática, procurava exercitar essas matérias que tinha da parte ali administrativa. E um dia, uma aluna, então, né, veio pedir pelo cancelamento do curso, porque por mais que ela adorasse o curso, ela não ia conseguir concluir porque ia coincidir com o período em que ela ia começar a cursar a faculdade de contabilidade. E ela chegou lá pra gente chorando, dizendo assim, gente, eu descobri o que eu vou fazer da minha vida. Sabe? Então foi bem emocionante, assim, porque eu senti que eu cumpri a missão, assim, né? Como eu estava falando sobre missão antes, né? Você tem que entender o que está por trás daquilo que você vende. Então, naquele momento, trabalhando com educação, a missão era mudar para melhor a vida das pessoas. Então, apesar de ser um cancelamento, que ficou bem claro que não era por insatisfação, né? A gente percebeu ali que tinha atingido, né? Tinha cumprido com a missão. Essas transformações que acontecem, às vezes, na empresa, acontecem não para um lado bom. O que a gente pode prevenir de erros nas vendas, nessa diretriz do que a empresa está decidindo para vendas? Quais são os maiores erros que tu já presenciasse? Eu vejo se repetir muito o problema de não ter o método, simplesmente. E tem segmentos, por exemplo, que até é meio que normal não poder cobrar muito resultado pelo fato de não haver vínculo, no sentido de você não paga um salário, a pessoa trabalha só por comissão, então você também não tem muito que cobrar, vamos dizer assim. Só que mesmo nesses casos em que não há um vínculo, seus vendedores talvez sejam prestadores de serviço, precisa já estar registrado qual é o método que se deve seguir para que cada um possa vender mais, até porque é do interesse também da empresa ter melhores números, porque não é só o vendedor que vai querer ganhar mais, né? O próprio trabalho de um gerente, por exemplo, fica sob risco se a equipe não estiver entregando os melhores resultados e, consequentemente, o dono da empresa também corre um risco de fechar as portas se esse método não está trazendo resultados, mas aí ele não traz justamente, principalmente por não existir. Sim, entendi. A ausência do método para a maioria das coisas, né? Um bom treinamento, procedimentos estipulados, não só para as vendas, para várias áreas. Às vezes a área de produção, a área de atendimento, podem trazer muitas consequências negativas. Tu tem algum caso que tu te recordes que tu achou que não ia dar certo, não ia ter como resolver, que não ia funcionar, e tu te surpreendesse com o resultado? Eu já vi tanto vendedor que eu não acreditava acabar vendendo bem, como também a situação de clientes que eu achei que não iriam comprar comigo e que acabaram comprando. Então, voltando ao caso que eu comentava de empresas que talvez tenham um modelo de negócio em que não há muito o que cobrar da equipe, né? Pelo fato de não ter esse vínculo. Acaba se dando a chance meio que para todo mundo. Isso acontece muito em imobiliárias, em corretoras de seguros também, que é a área que eu atuo mais fortemente.
E eu já vi, por exemplo, pessoas que eu, em princípio, não contrataria acabarem vendendo bem, né? Foi dada a oportunidade, já que no fim, para a empresa, né, se vender é lucro. Agora, eu vou te dizer que mesmo nessas situações, eu me preocuparia em selecionar quem tem um perfil, porque daí aumenta as chances de todo mundo que entra justamente para essa equipe ter melhores resultados. E junto a clientes já teve os casos que daí eu também contava como perdidos, mas pela situação de eu usar CRM, como eu comentei antes, e manter o relacionamento, de vez em quando mandar uma mensagem, né, não esquecer completamente daquela pessoa, passa um tempo e ou aquela mesma oportunidade é retomada ou um novo negócio acaba sendo efetivado. Então, acho que até é meio que comum ter dessas situações aí de reviravoltas, assim. Toda essa técnica ajuda bastante. Nós somos da época das páginas amarelas. Sim. Que você publicava uma vez por ano, não se preocupava mais, né? Como é que tu vê a entrada das mídias sociais nos últimos 10 anos? Que elas modificaram muito a estrutura das vendas. Elas modificaram os próprios setores comerciais das empresas. Como tu vê isso? A inovação do marketing digital dentro das vendas? Bom, tem gente que vê o marketing digital como uma possibilidade, inclusive agora junto da inteligência artificial, né, como uma possibilidade de talvez substituir o vendedor. E eu já acho que qualquer ferramenta na mão de quem sabe ser estratégico vira justamente um recurso, uma ajuda, né? Então, em vez de você ter que bater, talvez, de porta em porta para oferecer os seus produtos e serviços, hoje você tem, com o marketing digital, com as redes sociais, a possibilidade de gerar o lead sem, talvez, nem mesmo sair de casa, né? Então, que fantástico poder, por exemplo, entregar um conteúdo rico e a pessoa se cadastrar para ter acesso àquilo, e pelo fato dela ter se cadastrado, você ter acesso aos dados de contato dela, podendo então, quando fazer esse contato, não estar fazendo uma abordagem totalmente fria, porque a pessoa justamente já lhe conhece, né? Já tenha talvez até uma certa gratidão pelo fato de você já ter ajudado ela com esse conteúdo que você publicou, né? Seria uma ameaça, talvez, só se a pessoa não fizesse um bom trabalho, porque tem uma estatística anterior à época das redes sociais aí, em que se dizia que quando a gente passa por uma experiência ruim, a gente comenta com de 3 a 4 pessoas, né? Aliás, o contrário, perdão. Quando a gente tem uma experiência boa, a gente comenta com menos pessoas, normalmente 3 ou 4. Já as experiências ruins, a gente acaba espalhando para de 7 a 11 pessoas. Mas isso numa época anterior às redes sociais. Hoje, dependendo de quantos seguidores você tem, quantos contatos no LinkedIn e assim por diante, talvez milhares de pessoas possam ficar sabendo se você resolver falar mal né, por conta de alguma experiência. Então, o atender bem, ele tem que ser até nem só para que você venha a ser bem falado para poucas pessoas, mas até para evitar de ser mal falado para muitos. Só que, como eu falei, a gente que tem a preocupação, né, e deve ter a preocupação em fazer tudo muito bem, ter um bom produto, um bom serviço e um bom atendimento, e aí, sabendo ser estratégico, vira recurso, vira ferramenta para o bem. Pois é, nessa época agora, parece que tudo ficou amplificado, né? Então, o que se fazia de técnica antes, a gente trabalha há mais de 25 anos, já tem um tempo vendo tudo antes da mídia digital, do marketing digital, né? E eu tenho essa sensação também, de que o marketing digital, ele amplifica tudo, tanto para o bom quanto para o ruim, né? E aí vem uma pergunta interessante. A gente está vivendo numa era de vendedores ou já de influenciadores?
Bom, todas as perguntas foram interessantes até agora, Sim. mas quanto a vendedores e influenciadores, eu acho que temos os dois também, e tanto melhor seria se o vendedor soubesse ser um influenciador. Porque seguindo as técnicas, né, em vez dele estar vendendo, ele ajuda o cliente a comprar. E quando ele sabe exercer essa influência em que a gente leva então o cliente a fazer a compra, é até mais difícil acontecer um cancelamento, por exemplo, justamente porque daí foi a decisão do cliente, né? Graças à influência do vendedor. Então, tanto melhor se ele souber influenciar.